Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Oremos com o pastor Aran. Pai, a tua palavra foi dita, foi lida, Senhor. Te pedimos a tua unção sobre os lábios do reverendo Ismael, Senhor, e que o Senhor nos prepare, Senhor. Prepare nossos corações, nossa mente, para aquilo que tu queres falar individualmente com cada um de nós, Senhor. Sim. Que não saiamos daqui da maneira que entramos, mas renovados pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos meditar neste Salmo, Salmo 3. Eu peço que aqueles que tiverem possibilidade mantenham a Bíblia aberta para irem acompanhando a meditação que faremos. O livro dos Salmos, ele é conhecido pelos hebreus como o livro dos louvores. O título em hebraico, Terrilim, pensem que eu sei hebraico não, sei muita pouca coisa, mas o título Terrilim significa exatamente louvores. Como o próprio título diz, este livro dos Salmos, ele nos traz hinos, nos traz cânticos espirituais que são para o louvor do nosso Senhor, que é o único Deus vivo e verdadeiro. Ele foi planejado para ser o inário do povo hebreu. Nos hinos de louvor a Deus existentes no livro dos Salmos, os salmistas vão tratando de vários assuntos. E entre os assuntos tratados nos hinos que foram compostos e que compõem esse livro maravilhoso que é o livro dos Salmos, um dos assuntos mais importantes é a esperança. O livro dos Salmos é um livro de esperança. Muitos salmos, eles foram escritos na medida em que o salmista estava passando por um problema não pequeno, lhe trazia muita aflição, lhe trazia tristeza. Porém, os salmos, estes hinos, esses cânticos, esses poemas, eles são sempre concluídos com uma palavra de esperança, com uma palavra de louvor e esperança. E é exatamente isso que acontece no Salmo 3, que nós vamos meditar nesta manhã. O título do Salmo, nós não lemos, né? Ele aparece em caixa alta, não caixa alta, né? Em letra bold, né? Como é que fala? Em negrito. Aparece em negrito aqui na parte superior do Salmo, não é, que diz, desculpa, não é a parte em negrito não, essa parte em negrito é o título do editor da Bíblia, quem fez a edição da Bíblia. O título do Salmo propriamente é essa parte que está em itálico, essa letrinha tortinha, que é dito assim, Salmo de Davi quando fugia de Absalão seu filho.
esse é o título do Salmo, e o título desse Salmo apresenta o contexto no qual ele foi escrito. Qual foi o contexto? Davi, o rei Davi, estava fugindo do seu filho Absalão, que queria matá-lo. Essa história, ela começou quando Aminon, um dos filhos de Davi, violentou Tamar. Tamar era meia-irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon abusou de Tamar. Absalão ficou esperando a atitude do pai em relação a essa situação. O que o pai fez? Nada. Ele se omitiu. O que fez então Absalão? Engendrou um plano, uma estratégia e matou o seu meio-irmão Aminon. Depois disso, ele passou a ficar na entrada da porta da cidade, recebendo as pessoas, perguntando para as pessoas quais eram as necessidades delas. E elas diziam, e Absalão ajudava as pessoas. Com isso, ele foi conquistando o coração das pessoas, até o ponto dele levantar uma grande rebelião em Israel, a ponto de Davi ter que fugir de Jerusalém para não ser morto. Que confusão nesta família, hein? Estupro, omissão do pai, vingança do irmão e assassinato, morte. E você pensava que a sua família que era complicada, hein? Família do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. É preciso destacar que esses acontecimentos que envolveram a vida de Davi e a vida de sua família guarda relação com a palavra de Deus por intermédio do profeta Natã. O profeta Natã foi a Davi e disse assim: Davi, a espada não se apartará da tua casa, ou seja, a espada não se apartará da tua família, porque tu desprezaste a Deus, tomando a mulher de Urias para ser sua mulher. Nós conhecemos essa história. Davi adulterou e mandou matar o marido da mulher com quem havia adulterado. E Deus mandou dizer a ele, por intermédio do profeta Natã: a espada não se apartará da tua casa. Pois bem, Aminon estuprou Tamar. Absalão matou Aminon. Absalão agora queria matar o rei Davi. Momento bem difícil na vida de Davi, em que sua autoridade como pai, como rei, estava sendo desafiada, estava sendo questionada. E eu quero refletir com vocês nesta manhã o fato de que nós passamos também por momentos difíceis. E nesse texto nós aprendemos lições importantes para utilizarmos quando enfrentarmos os momentos difíceis da nossa vida. Primeiro lugar que a gente precisa entender é que não tem como fugir. Nós enfrentaremos momentos difíceis. O texto diz aqui, veja as expressões que revelam o momento difícil pelo qual o rei Davi estava enfrentando. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Essa expressão, tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Outra expressão, numerosos os seus inimigos. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Todas essas expressões, né, crescido número, são numerosos, muitos aqueles que se levantavam contra o rei Davi. Assim como o rei Davi experimentou momentos angustiantes, o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos na liturgia, eu não sei
quantos prestaram atenção no texto, mas o apóstolo Paulo, nessa particularidade do texto, ele diz assim, no versículo 8 de 2 Coríntios capítulo 1, ele diz assim: olha, a natureza da tribulação que me sobreveio na Ásia, ela foi tão forte, que foi acima das nossas forças, a ponto até de desesperarmos da vida. Olha a intensidade do sofrimento, da angústia, da aflição. O apóstolo Paulo experimentou isso, Davi experimentou, nosso Senhor Jesus Cristo experimentou. Por que nós não experimentaríamos? Estava conversando agora na reunião do presbitério, que foi na semana passada, conversando com um presbítero. E eu disse para ele, eu não tinha encontrado com ele até então, que eu tinha orado por ele, pela situação e depois pelo luto que ele continua enfrentando. A mulher dele faleceu, mas foi assim, ele me contou com um pouco mais de detalhes. Ele disse: Ismael, ela estava bem, de repente começou a sentir algumas fraquezas, algumas debilidades, mas deu sequência na vida. De repente ela começou a passar muito mal, aí eu a levei para o hospital. Chegando lá, foi internada, os exames, e o médico veio dizer: ela está com um tumor, eu creio, nós vamos examiná-lo ainda, pelo aspecto, pelo tamanho, só pode ser maligno. Então já aciona o convênio, porque a gente não sabe exatamente o que vai fazer, mas pelo menos a questão da rádio ou da químio, já estando preparada, porque caso ela não tenha condições de ir para a cirurgia, a gente já vai para esse tratamento. Pois quando ele recebeu o retorno do convênio, algumas horas depois, a esposa dele já havia falecido. Nós não sabemos o momento, não sabemos em que circunstância o pior pode acontecer. Situações que nos são favoráveis, lutas tremendas, dificuldades que, como disse o apóstolo Paulo, parece estarem acima das nossas próprias forças, a ponto até de desesperarmos em relação à situação. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, verso 13, ele diz assim: tomem toda a armadura de Deus para enfrentarem o dia mau. Tomem toda a armadura de Deus para enfrentarem o dia mau. Essa expressão dia mau, eu costumo interpretá-la como um eufemismo, como um termo que suaviza a situação. Porque quando a gente vai verificar a tradução, é o dia da calamidade, é o período da calamidade, do sofrimento, em que a nossa fé é provada. Momento de muita dificuldade. E o apóstolo Paulo fala o quê? Tomai toda a armadura de Deus para enfrentar este momento, para enfrentar este período. Qual é a armadura de Deus? É a fé em Jesus Cristo, é a oração, é a palavra de Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor, sempre, muito mais ainda no momento da dificuldade. Aliás, quando nós buscamos sempre a Deus, será mais fácil buscá-lo no momento da dificuldade. E foi exatamente isso que o salmista fez aqui no texto. Nós aprendemos isso. Então, primeira lição: vamos enfrentar momentos difíceis. Às vezes esses momentos podem ser muito difíceis. E como agir nesses momentos? Buscando a presença de Deus. Diz o verso 3: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Mas esse texto é tão rico, porque ele mostra por que Davi foi buscar a Deus.
Ele diz aqui: Senhor, tu és o meu escudo, aquele que me protege. Senhor, tu és a minha glória. Não tem outro em quem eu confie. Eu não confio nas minhas forças. Você sabe, ele era um rei, comandante de um exército. Eu não confio nas minhas forças, eu não confio nas minhas armas, eu não confio no meu exército, eu não confio nos soldados. A minha confiança está em Ti. E porque a minha confiança está em Ti, e o texto diz ainda que Deus exalta a nossa cabeça. O que significa exaltar a cabeça? Elevar a cabeça. Não é elevar a cabeça para nos considerarmos melhores do que qualquer um. Não. Elevar a cabeça para que nós enfrentemos a dificuldade. Para que nós, no Senhor, enfrentemos a dificuldade. Tenhamos ânimo no Senhor para enfrentar a dificuldade. Tu és o meu escudo, a minha glória, aquele que exalta a minha cabeça. Por isso diz o texto aqui: com a minha voz clamo ao Senhor. E essa palavra, clamar, sugere que Davi clamou a Deus com lágrimas. Com lágrimas. E o texto nos diz, continua nos dizendo, final do verso 4, eu clamo a Ti, Senhor, com lágrimas eu clamo a Ti, e do Seu santo monte o Senhor me responde. Santo monte de Deus. Santo monte aqui é uma referência ao Monte Sião. Por que o Monte Sião? Porque no Monte Sião foi construído o quê? O templo do Senhor. Aquele templo era a representação da presença de Deus. Então o salmista está se referindo a esse lugar que ele sabia, Deus, o local da habitação de Deus. Nós sabemos que Deus habita todos os lugares, mas de uma maneira especial o povo hebreu elegeu aquele local para a construção do templo, local da adoração, e o chamava de local da habitação do Senhor. O Senhor me ouve, eu clamo a Ti, e o Senhor me responde a partir do Seu santo monte, local em que o Senhor habita. É interessante que essa palavra responde, ela é profunda aqui no texto, porque ela fala de que Deus nos ouve com atenção. Uma das experiências mais desgastantes que há, eu acho que eu já fiz pessoas sofrerem assim, e eu já sofri com pessoas fazendo assim comigo, é quando você quer contar algo que é importante para você, e a pessoa não presta atenção. O texto aqui nos diz, quando a gente ora a Deus, com o coração sincero, Deus nos ouve, assim como ouviu o clamor do povo dele lá no Egito, que estava escravizado no Egito. Diz o texto que Deus ouviu o clamor do seu povo, por causa dos seus exatores, por causa daqueles que os oprimiam, e veio para libertar o seu povo do Egito. Deus ouve, Deus presta atenção, e Deus responde conforme aquilo que é melhor para nós. Buscar o Senhor no momento da dificuldade é muito importante. E o texto diz que nós recebemos da parte dele bênçãos quando nós o buscamos. Duas consequências, o texto diz aqui de maneira especial, o verso 5 diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Duas consequências aqui são citadas no texto. Qual a primeira consequência?
Verso 5, deito-me e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Primeira consequência, quando nós buscamos a Deus e entregamos a Ele aquilo que nos aflige, entregamos em suas mãos, primeira consequência é a paz. É a paz. Deito-me e pego no sono. O sono é tão importante para a nossa vida, e em muitas circunstâncias, eu afirmo, a Bíblia diz isso, o sono ele guarda a relação com a nossa comunhão com Deus. A comunhão com Deus nos tranquiliza, a comunhão com Deus traz paz ao nosso coração, e a gente consegue descansar, consegue esquecer um pouco a dificuldade. A Bíblia reitera essa lição, no capítulo 4, verso 8, veja, o outro salmo, Salmo 4, verso 8, diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Quando nós buscamos a Deus, Deus derrama a sua paz, paz de Jesus Cristo, que não é a paz que o mundo dá, é a paz da certeza do amor de Deus, porque Jesus pagou o preço na cruz pelos nossos pecados. A paz do perdão. Paramos de focar nas dificuldades para olhar as bênçãos de Deus, para olhar aquilo que Deus fez por nós. Outra consequência é a segurança. Olha o verso 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Medo é normal que nós sintamos, em muitas circunstâncias até necessário, para evitar que nós corramos perigo. Mas tem um tipo de medo que é paralisante. Ele nos prejudica, não deixa seguir em frente, não deixa fazer o que a gente precisa fazer. Eu não sei quanto ao pastor Roy, ao pastor Aran, mas às vezes eu sinto medo de subir no púlpito. Eu vou pregar a palavra de Deus. Falo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Mas eu falo assim, não, isso não vai me paralisar. Eu vou pregar e o Senhor fará a sua obra, na minha vida e na vida das pessoas que ouvirem a sua palavra. Então, o medo paralisante é que é o problema. E o medo paralisante, ele toma conta da nossa vida quando nós ficamos olhando para as circunstâncias que são ruins, quando nós ficamos olhando para os problemas, quando nós ficamos olhando só para a dor, só para o nosso sofrimento. Mas quando nós olhamos para Deus, Ele nos dá coragem para seguir em frente. Então veja, lições importantes para a nossa vida em tempo de dificuldade. Nós vamos enfrentar a dificuldade, mas vamos buscar o Senhor. E o que acontece? Por fim, essa palavra muito animadora, encorajadora para todos nós. Quando nós buscamos a Deus, Ele renova ou restaura em nós a esperança. Versos 7 e 8. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Esperança restaurada. Veja como Davi, o salmista, ele inicia o seu poema de uma maneira um tanto cética, pessimista. Ele inicia um tanto descrente, olhando para a dificuldade. Ele diz assim: tem crescido, Senhor, o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há salvação para ele, não há salvação para ele em Deus. Ele estava olhando para os problemas, mas a partir do momento que ele buscou o Senhor, começou a olhar para Deus, a sua esperança foi renovada, foi restaurada. E a gente percebe isso olhando para os versos aqui, o ânimo que ele tem
para pedir a intervenção de Deus. O verso 7 diz assim: levanta-te, Senhor, Senhor, ajuda na minha demanda, resolve logo o meu pedido. Ó Senhor, eu peço mais agilidade para a solução do meu problema. Não é assim que a gente ora? A gente quer que Deus resolva os nossos problemas para ontem. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus, livra-me dos meus inimigos, preserva a minha vida. É a nossa oração. Senhor, seja breve, rápido, os meus problemas estão me angustiando, seja ágil, livra-me dessa situação. Agora o verso 8 é a demonstração da esperança restaurada, afirmada de uma forma bem direta, porque diz assim: do Senhor é a salvação. A ideia aqui é que a salvação pertence a Deus. E o que é a salvação nesse contexto? É o livramento, é a proteção, é o amor de Deus que cerca o seu filho, a sua filha, o seu povo. Do Senhor é a salvação. E ele diz ainda: sobre o teu povo a tua bênção. Infelizmente, na nossa versão, não existe uma anotação aqui no final desse versículo 8, que aparece na Bíblia revista e corrigida. Se você tiver uma Bíblia versão revista e corrigida, vai aparecer assim: do Senhor é a salvação, sobre o teu povo, Deus derrama a bênção dele, sobre o teu povo a tua bênção, e vai aparecer uma expressão assim: Selá, Selá. Os mais antigos já viram Bíblias traduzidas com essa expressão, Selá. Lembram-se? Lembram-se? Eu detestava essa expressão. Eu falava assim: mas o que essa expressão significa? O que tem a ver, Selá? A tradução é em português. Por que eles não traduziram esse Selá do hebraico para o português? E eu ficava louco da vida: por que tem Selá aqui? Até que eu entendi. Este Selá é uma anotação litúrgica. É uma pausa para respirar. Na música é uma pausa para respirar. Mas para aquele que está ouvindo a música, é uma pausa para meditar no louvor, meditar em quem Deus é, para louvor de Deus. Sabe quando você respira assim, ó? Puxa vida, Deus realmente Ele é maravilhoso, a Ele pertence a salvação, e Ele me concedeu a sua salvação em Jesus Cristo. A Ele é aquele que doa todas as bênçãos, e Ele doa sobre a vida do seu povo e sobre a minha vida as suas bênçãos. Sei lá, quero meditar nesse momento de aflição, nesse momento de dor, nesse momento de angústia. Eu quero parar para refletir, para meditar sobre quem Deus é, sobre o que Ele faz por mim e pelo seu povo. Sei lá, ao Senhor pertence a salvação, a bênção dEle é sobre o seu povo. Há tempos que surgirão problemas de todos os lados, mas Deus é o nosso escudo, é aquele que nos cerca com o seu amor protetor. Não devemos cair em desespero, devemos buscá-lo em oração, buscar a sua palavra, meditar nela, entregar tudo nas mãos de Deus. Não é fácil, mas tentar, buscar, entregar tudo nas mãos de Deus e descansar seguros. Tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, só é possível porque Deus não poupou seu Filho Jesus para pagar o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. Tudo isso é possível
somente pela fé em Jesus. Mas a fé em Jesus, ela vem acompanhada com o reconhecimento que somos pecadores, com o arrependimento dos nossos pecados e o desejo de mudar de vida. E aí nós vamos desfrutar de todas as bênçãos de Deus. Vamos passar por momentos difíceis, todos passam. Nós cristãos não seremos exclusivos nesta área. Todos passam. As pessoas que temem a Deus, pessoas que não temem a Deus. Mas quando nós passamos, nós buscamos o Senhor. Por quê? Porque Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa glória, é aquele que exalta a nossa cabeça. Ele restaura a nossa esperança. Ele nos traz paz. Ele nos dá segurança para enfrentarmos um momento difícil. Tudo isso Ele faz por amor de nós e por meio do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém.